Boa tarde, meninos do sétimo ano. A nossa aulinha hoje de História vai ficar no capítulo 6, Fortalecimento do Poder dos Reis, certo? Aí aqui vocês veem os pontos, né, que eu destaquei do lado, que a gente vai ver hoje. O fortalecimento do poder real, a monarquia inglesa, a monarquia francesa, e vocês verão da página 122 até a 128. É a primeira parte, certo? Hoje eu tive que dividi-lo porque o conteúdo é um pouquinho extenso. Então vamos lá. O fortalecimento do poder dos reis. Aqui na primeira imagem, não é? Vocês já veem logo, não é? O casamento do príncipe William e a princesa Kate, né? Que eles trocam alianças durante a cerimônia de casamento na abadia, no dia 29/4/2010, certo? Aqui, como vocês veem, né, fortalecimento do poder dos reis, já dá aquela imagem de monarquia, né? O mapa político atual da Europa, certo? Também vocês veem no livro de vocês 123, um pouquinho da distribuição da Europa nesse mapa. Então, vamos adentrar ao nosso conteúdo. O fortalecimento do poder real, não é? A que deveu-se esse poder, não é? Esse fortalecimento, ó. No século X, se uma pessoa perguntasse a outra onde ela tinha nascido, a resposta seria o nome de um senhorio ou vila, uma vila ou uma cidade, não é? E nunca de um país. Sabe por quê? É simples, na Europa daquela época não existiam estados nacionais como Inglaterra, França, Portugal e etc, né? Por isso, ninguém se considerava inglês, francês ou português, e sim membro de uma comunidade. Mas a partir do século XI, essa situação começou a mudar. Agora vamos ver o porquê desse fortalecimento do poder real, né? Com o revigoramento do comércio e das cidades a partir do século XI, formou-se então um novo grupo social, que foi quem? A burguesia, que ela era composta principalmente de comerciantes. No entanto, essa existência de vários senhores feudais e, portanto, de diferentes moedas e impostos, encarecia as mercadorias e atrapalhava os negócios da burguesia. Quem? Os senhores feudais, que eram senhores pertencentes ao campo, certo? Mas significa as pessoas que tinham poder, não os camponeses trabalhadores, certo? Os burgueses, eles passaram então a aproximar-se do rei. Eles faziam doações ou empréstimos de dinheiro em busca de proteção e favores. Então, eles passaram a aproximar-se do rei a troca de favores, não é? E eles queriam uma certa proteção, entre aspas, não é? E tirar também algum proveito dessa aproximação, ok? Alguns reis, eles interessados do dinheiro da burguesia, passaram a fazer leis favoráveis a ela. Não é? A lei que segue aprovada na França em 1439 foi uma delas, tá certo? Aqui nessa imagem, né, a gente vê um rico prestigiando o rei, não é? Ele recebendo a bênção do rei Carlos VII, certo? Na França. Aí, ó, você nota que ele se ajoelha diante do rei e junta as mãos em sinal de respeito. Nobreza, camponeses e exército assalariado. Esse daqui foram uns 3 pontinhos que eu destaquei para vocês verem como, não é, que essas pessoas elas se comportavam na época, ok? Enquanto isso, com o fracasso das cruzadas, não é, que foram movimentos realizados pela igreja, tá bom? Que a gente vai ver no próximo capítulo, certo? Muitos nobres eles tinham empobrecido e outros haviam morrido em combate. Enfraquecida, a nobreza também se aproximou do rei, a fim de obter vantagens, como um cargo na corte real ou ajuda militar para reprimir as revoltas camponesas. Então, vamos ver quem eram os camponeses, né? Como eles passaram a ver o rei? Eles passaram a ver o rei como alguém que podia defendê-los contra os abusos da nobreza. E assim, aos poucos, o rei passou a ser o mediador, o árbitro, nas disputas entre os diferentes grupos sociais. E com isso, foi se fortalecendo. Fortalecido, ele criou impostos, ele estabeleceu uma moeda única para todo o território e usaram o dinheiro das doações dos impostos para criar um exército profissional assalariado. E com isso, aos poucos, o rei impôs a sua autoridade a todos os habitantes do reino, não é? A que ele exerceu realmente o seu poder, ok?
Apresentaremos também a seguir alguns exemplos do processo de fortalecimento do poder real na Europa. Então, nós vamos ver o caso da Inglaterra, da França, de Portugal e da Espanha, ok? Agora com a monarquia inglesa. Essa monarquia inglesa, ela deu-se no século XI, onde Guilherme, que era o conquistador, o duque da Normandia, uma região norte da França, ele conquistou a Inglaterra e tornou-se o primeiro rei com o título Guilherme I. Durante esse reinado, ele fez várias exigências, não é? Dos senhores feudais, que eles prestassem juramento de fidelidade apenas ao rei. Ele pôs também divisões de terras. Ele nomeou funcionários reais, que eram os xerifes, não é, da época, para administrá-lo. Aqui vocês veem, não é, o significadozinho da palavra xerife, que era quem? Era um funcionário encarregado de administrar e exercer a autoridade sobre um comando, certo? E também, com essas medidas, esse rei ele submeteu a nobreza, dando início ao processo de fortalecimento do poder real inglês, que vocês vão ver um pouquinho como esse poder ele foi distribuído. Aí a gente vai citar aqui Henrique II, que vocês têm também na página 126, e vamos entender também quem foi João Sem Terra, tá certo? E Henrique III, que está na página 127. Então, quem foi Henrique II? Ele foi o sucessor de Guilherme I, onde ele acelerou o processo de fortalecimento do poder real. Ele fez exigências, não é? Como vocês estão vendo aqui. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre o filho dele, que era quem? Ricardo Coração de Leão, que ele foi seu sucessor e passou a maior parte do tempo fora do país, lutando nas cruzadas ou disputando terras com o rei da França. E João Sem Terra, quem foi João Sem Terra? Ele foi irmão de Ricardo. Ele continuou a guerra contra a França e, ao ser derrotado, ele perdeu parte dos imensos feudos que sua família tinha no território francês. Mas professor, o que são esses feudos? Eram campos, eram territórios, certo? Que até a gente viu lá, senhores feudais, né? Eram donos de terras, donos de grande extensão de territórios. Por isso, o rei João ele ganhou esse apelido. Desprestigiado pelas derrotas e pelos constantes aumentos de impostos que autorizavam para cobrir os gastos militares, o João Sem Terra ele foi obrigado pela nobreza a assinar a Magna Carta. Tá bom? Que eu vou colocar aqui a imagem para vocês, num trechinho dela, que eu vou ler só aqui o primeiro ponto, tá certo? João, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da Normandia e da Aquitânia, Conde de Anjou, determina que, aqui são algumas determinações que ele fez nessa Magna Carta, certo? Que vocês vão ler aí no livrinho de vocês. Mais adiante, a gente tem aqui a formação da monarquia inglesa. É como se fosse uma cronologia, certo? O tempo, não é, que cada um passou no seu comando. Guilherme I, Henrique II, Ricardo Coração de Leão e Sem Terra. Mais adiante, a gente vai ver a monarquia francesa, que na França o primeiro rei a conseguir impor a sua autoridade foi o Felipe Augusto, certo? E também quero destacar nesse contexto o Luís IX, que também contribuiu para a centralização do poder da França, ordenando que a moeda real ela fosse aceita em todo o território e permitindo que todo aquele que fosse condenado pelo tribunal da nobreza reconhecesse a um tribunal do rei. E temos também o Felipe IV, que ele era conhecido como o Belo, e ele deu continuidade à centralização política, exigindo que o clero, né, que eram as pessoas da igreja, também pagassem impostos. Aqui nessa imagem, eu deixo aqui para vocês a formação do território francês, certo? Que aqui a gente vê Reino da França em 1173, Reino da França em 1230 e a França atual, ok? E por último, aqui que eu quero destacar para vocês, como eu falei do Felipe, né, que ele era considerado o Belo, que ele deu continuidade a essa centralização política, e aqui vocês veem, o significado de clero, né, que eu falei que eram pessoas que pertenciam à igreja, cargos da igreja, e ele também convocou os estados gerais,
e conseguiu fazer valer sua decisão. O que era esse Estado Geral, não é? Era uma assembleia formada por representantes da nobreza, do clero e da burguesia. E aqui nessa imagem, nessa ilustração, relata ele, não é, em sua obra intitulada A Maravilhosa História da França. Aqui a gente pode observar nas roupas, nos adereços que eles usavam, não é? Como eles se comportavam. E também nos ajuda a imaginar o modo como os reis medievais queriam ser vistos pelos seus súditos. E por hoje é só, galerinha. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essa primeira parte, não é, desse capítulo de hoje.